Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por este canal de evangelização diaconal para toda a igreja. Chegamos hoje ao sábado dessa 13ª semana do tempo comum. Hoje o evangelho será para nós Mateus capítulo 9, do 14 ao 17. E hoje também celebramos a memória de Santa Isabel de Portugal. Vamos ao Evangelho de hoje. Você que tem a sua Bíblia e deseja acompanhar em casa, façamos juntos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João, com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso ao contrário estouram os odres. O vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos, assim ambos se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje celebramos também neste sábado, que é dedicado a Nossa Senhora, como todo sábado, mas também a festa de Santa Isabel de Portugal. Uma frase de Santa Isabel, muito conhecida aqui, né? Onde-se não na corte são mais necessárias as mortificações. Hoje o Evangelho fala de jejum, né? Aqui os perigos são maiores. Costumava dizer Santa Isabel de Portugal, cuja memória litúrgica celebramos neste dia, 4 de julho. Meu irmão, minha irmã, foi dessa forma que a santa viveu, como uma mulher de caridade e reconciliadora, mesmo cercada pelas pompas, intrigas e lutas do reino de Portugal e da corte. Isabel nasceu na Espanha, em 1271, filha de Pedro II, rei de Aragão. Quando veio ao mundo, seu pai era ainda um jovem príncipe, queria se divertir. Por isso deixou a menina sob os cuidados de seu avô, Tiago I, o qual levava uma vida voltada para a fé e deu uma educação cristã para a futura rainha. Quando estava em seu leito de morte, Tiago I acariciou sua neta. Então, com 6 anos, declarou que ela seria uma pedra preciosa da casa de Aragão. Profecia que viria a se concretizar anos mais tarde. Aos 12 anos, pretendentes pediram Isabel em casamento e seu pai escolheu o herdeiro do trono de Portugal, Dom Dinis. Era tida como uma das rainhas mais belas da corte espanhola e portuguesa, sendo conhecida também por sua personalidade forte e doce, sua inteligência e também um alto grau de diplomacia. Foi um grande testemunho de esposa cristã, mulher de oração e centrada na Eucaristia. Deu à luz 2 filhos, Constância, que viria a se tornar rainha de Castela, e Afonso, herdeiro do trono de Portugal, e que viveu muitos conflitos com o pai, mediados e reconciliados pela própria Isabel. Isabel viu seu marido se lançar a numerosas aventuras extraconjugais, que a humilhavam diante de todos, porém mostrou-se magnânima em fornecer-lhe o perdão, chegando até mesmo a criar os filhos, frutos desses relacionamentos, com o mesmo afeto que dedicava aos seus próprios filhos. Certa vez, porém, seu marido se deixou tomar pelo ciúme e deu créditos
as calúnias e insinuações de um cortesão que não conseguiu se aproximar de Isabel. Foi grande o sofrimento da rainha, mas ela não desistiu e conseguiu provar sua inocência. Em meio aos dramas familiares, Santa Isabel ainda dedicava atenção às disputas internas das cortes de Portugal e Espanha, destacando-se como única voz a pregar concórdia e conseguir a pacificação. Por outro lado, tinha grande preocupação pelos mais necessitados. Ocupava seu tempo ajudando os pobres, os enfermos. Se dedicava muito à caridade e à piedade. Construiu hospitais para os inocentes, para receber crianças cujas mães desejavam abandonar. Conta a tradição popular que certa vez a rainha saía para distribuir pães aos desfavorecidos durante o inverno, quando o rei Diniz a interceptou e perguntou o que ela levava no regaço. Ela responde: são rosas. O rei questionou como poderia haver rosas naquela estação, ao que Isabel expôs o conteúdo do regaço, do seu vestido, e nele havia rosas, ao invés dos pães que tinha ocultado. Isabel também construiu o mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, o mosteiro cisterciense de Almoste e o santuário do Espírito Santo em Alenquer. Quando o rei Diniz morreu, a rainha se recolheu no mosteiro de Santa Clara, ingressando na ordem terceira franciscana. Abdicou de seu título de nobreza, depositou sua coroa no altar de São Tiago de Compostela e doou sua fortuna pessoal para as obras de caridade. Santa Isabel, rainha, partiu para a casa do Pai no dia 4 de julho de 1336, em Estremoz, e foi sepultada no mosteiro de Coimbra. Em 1665, foi canonizada pelo Papa Urbano VIII. Foi declarada padroeira de Portugal e é invocada como a Rainha Santa da Concórdia e da Paz. Exemplo de mulher, exemplo de mãe, exemplo de governante, exemplo de esposa, Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, hoje o Evangelho que acabamos também de ler nos fala sobre a discussão sobre o jejum e está norteado sobre uma pergunta, que direciona todo ali o argumento, Por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Perguntava então ali os fariseus e todos que estavam vendo como Jesus e os apóstolos viviam, porque os fariseus são grandes cumpridores da lei, mas veem a lei para cumprir como uma forma também de auto se beneficiar. Qual é a razão, irmão, então, que os discípulos de Jesus não jejuam? A razão é muito simples. Jesus diz, na sua resposta, Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então sim jejuarão. Pois bem, meu irmão, minha irmã, aí está a resposta. Nosso Senhor Jesus Cristo é o noivo, e cujos companheiros nós podemos dizer que é uma comitiva nupcial. Por isso, Jesus sendo o noivo estando presente, o noivo podendo tudo, não há lugar para abstinências, e sim largueza e fartura. O próprio Senhor é a maior de todas as partes de Deus, que Deus nos concedeu a cada um de nós. Enquanto Ele está conosco, então, e com os seus discípulos, eles não devem jejuar. Isso indica uma clareza muito direta, meu irmão, minha irmã. Ali, esta resposta foi dada porque os tempos do Messias haviam começado.
Mateus também, a fim de salientar alguns pontos, né, que nós encontramos aqui, né, alguns paralelos, formas de linguagem, né? E os dias que o noivo lhe será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, nem se põe vinho novo em odres velhos. Essa figura de linguagem que Cristo diz, né, é a fim de expressar que há uma salientação e uma continuidade daquela que era a antiga economia de salvação e agora a economia de salvação nova, trazida pelo Messias, o Filho de Deus. O remendo, que nós podemos ver também, é conhecido por uma palavra, né, que nós temos no grego, que nós chamamos de pleroma, que também significa plenitude, né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, ou seja, né, que a plenitude ali é a novidade, o Cristo é o novo, né? E não se deve pôr o novo em cima da roupa velha, muito pelo contrário, se deve oferecer cada vez mais a plenitude do novo que Cristo, o Filho de Deus, veio trazer para nós, o seu conhecimento e a sua salvação para todos, né? Muito bem, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes essas práticas do jejum que nós observamos, né, aqui também no decorrer do ministério de Jesus, essas práticas sobre o jejum e também essas discussões com os fariseus sirva para nós para perceber que justamente na tradição judaica estava muito ligado a essa necessidade de se fazer jejum, mas se fazer jejuns para obter favores, né? Que nós possamos, como cristãos, frutos desta novidade, da nova economia que o Senhor, o Messias, veio trazer, poder oferecer também os nossos jejuns para serem agradáveis pela conversão de cada um de nós, pela conversão do mundo, pela paz no mundo, oferecer também jejuns por aqueles que não têm nada, que passam fome, pelos que são doentes, né? Esta é a novidade e a nova validade, a nova característica do jejum, voltada para aqueles que, a partir de nós que temos algo que o Senhor nos concedeu, nos esvaziarmos e compartilharmos também, pedindo, se mortificando, se preciso for também, em relação ao jejum ao próximo, para que o amor ao próximo cresça também cada vez mais entre nós cristãos. Possamos nos espelhar que o jejum agora se torna para cada um de nós graça de Deus, né? Lembramos um pouco também o que São Paulo fala, né, sobre essa graça, né? É pela graça que vocês foram salvos. E isso não provém das nossas próprias forças, mas é puro dom de Deus. São Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 2, né, no versículo 8, que possamos perceber que a nossa vida agora é um oferecimento de graça recebida, porque de Deus recebemos tudo através de Jesus Cristo e podemos nos esvaziar num jejum solidário, social e também espiritual, para também oferecermos aos outros, para que os outros se preencham da graça que nós estamos recebendo, dia após dia, do próprio Cristo, o noivo, né? Que assim seja, meu irmão, minha irmã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão, neste sábado, da Santíssima Virgem Maria e de Santa Isabel de Portugal, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Amém.